Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Interessante que durante o transcurso do tempo, as almas vão evoluindo, elas vão aprendendo, elas vão tendo muitas experiências. Às vezes, uma base aqui vai ser o avanço ali. E assim nós vamos vendo que, desde que nós saímos das cavernas, 12, 13 mil anos atrás, ou até mais do que isso, nós avançamos muito em sociedades, né? Em cidades, em tecnologia, ciência, filosofia. Essas almas são as mesmas, praticamente, que estiveram lá na caverna. A gente não sabe contar isso, mas muitas dessas que estão aqui hoje, transitando pelo mundo, estiveram lá nas cavernas, no Neandertal, né? Naquelas outras expressões mais anteriores ao Neandertal, até chegar ao Homo sapiens. Então, nós fomos evoluindo, evoluindo, graças a Deus, com a ajuda da espiritualidade, com a direção principal de Jesus e a outorga de Deus. Então, nós estamos aí, nesse crescente. Eu, vocês, todas as pessoas. Somos espíritos com todo o potencial para chegar à perfeição. E detalhe, vamos chegar lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Allan Kardec vai tratar disso. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o Mestre Jesus não disse assim, ó, serão perfeitos só aqueles que... Ele não disse isso. Nenhuma ovelha se apartará do meu rebanho. Então, né, no reino de Deus, existem soluções para todas as ignorâncias e rebeldias, que por acaso o espírito ainda insiste em permanecer nelas. Tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que são muito rebeldes, né, que ficam brigando, ficam criando problemas desnecessários, porque criar um problema significa colocar um obstáculo para você mesmo. Sabe aquelas pessoas que gostam de brigar, são barraqueiras? Eu estava outro dia num banco para resolver um assunto lá, e a gente pega aquela senha, né? E fica lá aguardando atendimento. As mesas de atendimento, aquela coisa toda. E de vez em quando eu escutava assim: ei, não vai me chamar, não? Passavam todos, nossa, isso demora muito. E chamava a atenção de todos, né? Claro, ela estava com a senha, precisava esperar o momento. E aí teve uma hora que ela gritou tanto que eu resolvi ver quem era a pessoa. Era uma jovem, muito bem. Aí chamaram a jovem, chegou a hora dela. E ela chegou lá no atendimento, parece que falou alguma coisa lá com a pessoa, enquanto a pessoa pesquisava lá nos conteúdos, né, da internet para ela estava com o celular conversando, passando mensagem. Então, minha gente, é isso. A pessoa é rebelde por natureza. Ela não quer modificar. Mas chega-se um tempo em que tudo isso muda de rumo, há uma outra configuração. Por quê? Porque o self ele expande fazendo pulsos. E chega uma hora que esses pulsos empurram a ignorância e a rebeldia para ele passar. Ele tem um tempo de evolução. Tudo é cíclico no universo. E ele tem o ciclo dele. Então, quando ele começa a ver obstáculo, ele começa a empurrar. Dá licença que eu vou passar. E aí podem surgir dores, enfermidades, todas essas coisas que nós vemos aí, né? Então, nós viemos nesse cômputo, adquirindo experiências, outras vezes estacionando, não querendo aprender mais, cansados, ou então bagunceiros, desordeiros, e aí vamos. E tem coisas que ficam sem solução.
no meio desse cômputo todo, né? Uma dessas coisas que está ainda sem uma solução plausível para o habitante do planeta Terra, principalmente no plano físico, é a questão da morte. Fala-se muito na morte, né? Porque a morte impregna o nosso inconsciente pessoal e coletivo. Nós ainda não nos resolvemos perante a morte, pouquíssimas pessoas conseguem isso, e outras tantas também não conseguem. Então a pessoa desencarna e não tem noção do que está acontecendo com ela, né? E ela acha que continua encarnada. Outras vezes ela desencarna e sai desabalada da carreira em busca de alguma coisa que ela não sabe o que é. E assim vai. Por quê? Porque não tem um estudo sobre o processo morte. Ora, nós temos ouvido falar aí, ao longo do tempo, ao longo da história, por muitos espíritos com condições, que vieram aqui, e eles todos falam: não tem morte, não existe isso. Para que você fica cultuando uma coisa que não existe? Sendo que os egípcios já diziam isso, né? Os tibetanos já diziam isso, as grandes civilizações do passado, o próprio Platão, né, fala do mundo das ideias, enfim, e a gente insiste na questão da morte. Ah, fulano morreu, ciclano morreu, e a gente faz isso com uma carinha muito triste, né? Como se acabasse, fosse um fim, não tivesse mais continuidades. Quando o espiritismo é estabelecido no mundo, né, que o Livro dos Espíritos é lançado, que Allan Kardec pergunta o que acontece com a alma depois que ela deixa o corpo, volta para o mundo espiritual, vai ser espírito de novo, vai continuar a sua vida, né? Ele ainda classifica, quando está no corpo é alma, fora do corpo é espírito. É assim que nós vamos. Você acha que nós aprendemos, que nós sabemos até hoje tudo aqui no plano físico? Nem vê. O André Luiz tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Nós evoluímos nesses dois mundos, tanto físico quanto espiritual. Precisamos dos dois. Haverá um tempo lá na frente da nossa evolução que não precisaremos mais do físico, do mundo físico, do corpo mais denso, né? O mundo físico é muito denso, o mundo espiritual é mais sutil, mais etéreo. E a gente vai aprender a se soltar da matéria, porque até aqui nós utilizamos muito da matéria na nossa evolução, né? Desde que nós saímos de Deus, nós estamos utilizando desse casulo da matéria para nos ajudar. Só que, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tirando essa necessidade da matéria. Então, não vai precisar mais reencarnar, a não ser por missões, né? Por um grande trabalho que ele possa fazer para uma humanidade que necessita da matéria ainda para a sua evolução. Então, o nosso estudo de hoje vai ser sobre esse tema, sobre os desencarnes. Será que existe mesmo, gente, o desencarne? Então, nós vamos estudar aqui, junto com a espiritualidade, com os elementos que eles já nos enviaram, para ver se a gente chega num acordo com essa coisa chamada morte. O nosso objetivo é esse, que quando terminarmos esse estudo, a gente saiba um pouquinho mais sobre o processo. E principalmente, que a gente saiba lidar melhor com o processo, tá? Então, com as bênçãos de Jesus, né, o amparo dele, vamos começar aqui o nosso estudo, tá certo? A nossa pergunta é o seguinte: como assim? Eu vou morrer? Resposta: não. Você não vai morrer. Vai apenas mudar de endereço e de dimensão espiritual. Na casa de Deus, tudo é vida em suas multiformas. Portanto, não há morte. Não há. Não queiram sair por essa tangente, porque não existe. Nós vamos ver também aqui. Como assim eu vou morrer? Não, não, de jeito nenhum. Você não vai morrer, de forma alguma. Vai apenas mudar de endereço e de dimensão espiritual. Na casa de Deus, tudo é vida em suas multiformas. Portanto, meu irmão, não há morte. Definitivamente não há morte. Somos
energias. E uma energia, uma vez criada, ela nunca mais morre. Ela vai se transformando. E nós vemos essa transformação até chegarmos à inteligência, pensamento contínuo, sentimento, emoção. Agora é que não vai mesmo. A frequência de cada um de nós é necessária para a, a justeza, né, do universo. Então, nós participamos, né, do universo com as nossas presenças. Então, se morrer um, pode dar um caos imenso aí no universo. Então, como não vai existir morte, definitivamente não existe morte, então vamos pensar na vida como um todo. Lições espíritas, desencarnar, certo? Quase todos temem a morte como se ela fosse a eterna vilã da humanidade. Está aí a bichinha, olha só que coisa séria, não é? Você já viu essa figura, com certeza, sabe o significado dela. Dizem até que a morte se parece com uma bruxa, carregando nas costas uma foice, pronta para ceifar vidas. A minha, a sua, a do outro, da outra, não é? É o que a gente ouve muito falar aí. Isso é verdade? Isso tem, assim, um ponto de certeza, né? Foram necessários que os séculos e os milênios rolassem na esteira do tempo para que, enfim, este assunto fosse completamente esclarecido. Nós estamos dizendo, meu amigo, minha amiga, completamente. Só não quer entender quem realmente prefere ficar na ilusão da morte. No mundo de Maia, a morte faz parte do campo de Maia, ou das ilusões, tá? Então, vamos fazer o seguinte: aqui está a Dona Morte e nós vamos fazer uma proposta para ela, tá certo? Nós vamos cancelar a Dona Morte. Cancelamos a Dona Morte, acabou. Não existe mais essa figura, não existe mais. Isso aqui é um símbolo que na Idade Média foi muito usado, né? E muitas mentes ainda estão presas naquele passado de Idade Média, né? E é bem que a gente tem que sair disso e caminhar, sabe, meu amigo, minha amiga? Então, vamos deletar do nosso mundo essa bruxa temível e, em seu lugar, colocaremos a verdade e a expansão da vida. Esse é um momento ótimo, esse é um momento de evolução nossa, de conscientização nossa da verdade que está aí pronta para ser buscada por cada um. Certo? Vamos lá. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Está no livro Que é o Espiritismo, do senhor Allan Kardec, capítulo 2, item 12. Então, vamos pensar aqui nessa borboleta. Ela está deixando, né, o casulo, e agora vai voar livremente. A mesma coisa conosco, nós vamos deixar o casulo da matéria e vamos voar livremente para a pátria espiritual dentro daquilo que pudermos suportar de frequências. Não é? Por exemplo, eu não vou entrar num forno a 300 graus. Eu vou me queimar lá dentro. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Ele tem as frequências próprias para cada espírito, para cada entidade espiritual. Então, a gente vai para um lugar que esteja adaptado, né? O que nós nos adaptemos mais a ele, ok? Bom, aí está, né, minha gente? Um processo bem interessante, né? Do que seria o desencarne? Então, nós temos uma pessoa em processo de desencarnação, caída aí no chão, né? E saindo perispiritualmente do próprio corpo. Então, aqui você está vendo a morte física e aqui a vida que vai continuar. Então, ela vai ficar do mesmo jeitinho, né, que era ela, e aqui ela vai continuar a sua vida. Isto é sério. Isso, meu irmão, minha irmã, é assim que acontece.
Claro que cada desencarne ele tem uma fundamentação, tem uma forma, mas basicamente é isso. Nós vamos deixar o corpo físico e continuar com o perispírito. Então, tira da sua cabeça essa imagem de que você vai morrer, que fulano morreu. Nada disso. Nós vamos tentar entender isso nesse estudo. Então, abrace a ideia da vida. Paulo de Tarso disse, né, numa das suas cartas, que nós só temos uma vida. E ele está certo. É só uma vida em várias existências físicas, até não ser mais necessária a existência física. E aí nós vamos continuar como espírito só. Essa é a verdade. Ah, mas eu não consigo entender isso. Eu até concordo com você, sabe? Concordo, porque é uma coisa nova. Tudo que é novo, a gente tem que dar um tempo de maturação psicológica para aquilo. Né? Você muda para uma cidade que você nunca viu, mudou para lá, você tem que ter um tempo para você se adaptar à cidade, ver as expansões dela, o que ela oferece, quais são as periferias, né? O que tem lá no centro. Tem que ter um tempo. A mesma coisa é a ideia da não-morte. Já que nós cultuamos essa ideia há tantos milênios e séculos, né? Nós temos que dar um tempo, mas é preciso começar. É preciso ter um outro olhar para esse processo do desencarne que a gente chama de morte. Okay? Então, é importante sempre a gente saber disso, a gente saber dessas coisas que o mundo espiritual está nos oferecendo para os nossos avanços. Então, o Espiritismo traz essa conexão com o mundo espiritual, porque esse mundo espiritual vai nos ensinar tanta coisa que a gente não está sabendo, né, por aqui ainda. Né? Então, olha, a morte é uma lei natural e uma transformação necessária ao progresso e elevação da alma. Então, ela é natural e necessária. Muito natural, muito necessária. Aí você fala assim, mas tem criança que morre, né? Tem criança aí, tem jovenzinhos. Sim, é porque o tempo que ele precisa naquela encarnação é aquilo. Veja você, meu irmão, vamos de novo aqui conversar face a face. Olha, cada encarnação, ela acontece num determinado momento e circunstâncias. Então, por exemplo, o espírito que está reencarnando agora está reencarnando num planeta que ele nunca viu. Na última encarnação dele, provavelmente não estava o que está acontecendo hoje. Então, tudo é novo. Em cada encarnação, tudo é novo. Ele pode ter visto lá no mundo espiritual antes de reencarnar, mas o esquecimento necessário do passado faz com que ele não lembre. Então, toda encarnação é nova, as frequências são novas, né? As pessoas têm outras informações, o ambiente do lar é outro, o ambiente da escola, o ambiente da sociedade, porque tudo vai modificando. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós trazemos uma proposta para um ambiente novo. E aí, às vezes, tem espíritos que eles precisam ficar só um tempinho nesse ambiente, para eles progredirem também. Aí reencarna, chega aqui, vive o tempo necessário, né? De para aquilo que ele precisa de realizar, aí tem que ser estudado caso a caso, não dá para a gente ficar aqui explicando, porque não tem como, né? Aí o jovem lá, sei lá, 12, 13 anos, né? Ele desencarna, tem um processo qualquer de enfermidade e desencarna. Então ele desencarna e vai livre do processo que ficou no corpo. Hoje está tendo criança que está tendo AVC, né? Vocês sabem disso. Então, o que é isso? É uma necessidade, é uma pulsão, né? Que o espírito precisa de controlar, porque ele tem que se adaptar à vida física do futuro que ele vai ter. Então, ele tem aquela pulsão, né? Aquele estoura lá, um vaso, e ele desencarna. Bom, terminou aquela pulsão. Na próxima encarnação, aquela pulsão já não existirá mais. Ah, desencarnou de câncer, é a mesma coisa. Ele vai drenar o problema que estava incerto nele, né? Por escolhas do passado, ele é só jovem no corpo, ele não é jovem no espírito, ele já é antigo, e aí ele vai resolver o seu problema. Então, nós temos que entender isso. A vida física, ela tem a necessidade
e as continuidades, né, que o espírito vai precisar naquele momento reencarnatório. Então, não fica medindo, a pessoa morreu com tantos anos, fulano ficou não sei quanto. Cara, cada um tem uma necessidade, cada um, né? Cada um tem pais que desencarnam com 40 anos, e os mesmos filhos daqueles pais desencarnam com 80, certo? Então, cada um com a sua necessidade. Lá no útero materno, a gente vai construir o nosso novo corpo biológico, que estará na razão direta da nossa necessidade naquele momento. Então, o pai e a mãe vão fornecer ali os gametas, né, a possibilidade da reencarnação. Agora, é o espírito que tem que se virar com a sua encarnação. Se ele tem que ter um corpo com algum problema, né, algum defeito físico, alguma coisa, é porque ele trouxe aquilo do PSP. Então, o pai e a mãe não têm responsabilidade nessa encarnação. Então, eles vão ajudar esse espírito que está reencarnando. Aí, com certeza, estão muito juntos do passado também. Mas a formação do corpo é de responsabilidade do espírito, enquanto ele está lá na gestação. Aí, no dia que ele desencarnar, ele vai deixar aquele corpo que ele mesmo criou e vai continuar a sua vida. Gente, isso é muito justo, é muito lógico. A pessoa pode não entender de primeira, porque às vezes está ouvindo isso a primeira vez, mas para refletir, né? Para pensar. Porque se não fosse assim, seria muito estranho que Deus nos criasse para nos matar, né? Você é pai ou mãe, eu também sou, a gente jamais faria isso com os nossos filhos. É muito raro um pai ou uma mãe que mata o próprio filho. Então, Deus não faria isso, né? Pelo contrário, os pais e as mães têm muito cuidado com os filhos, né? Deus conosco também. Só que para Deus não existe morte. Então, tem que, às vezes, deixar o corpo físico. Para ele é isso. É só deixar o corpo físico e ele já oferece novos lugares para a pessoa morar, para a pessoa crescer, evoluir no outro plano. Tá bom? Isso, gente, eu digo para vocês que estão aqui estudando conosco, comece a pensar seriamente nisso, tá? Porque vai ser muito interessante, né? A morte é uma transformação, é uma lei natural e uma transformação necessária ao progresso e elevação da alma, tá? É uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Me diga aí. Essa pessoa é um desenho, é claro, uma figura. Essa pessoa teria condições de continuar vivendo, né? Todo cheio de problemas. A gente observa aí que as expressões dele já não demonstram que ele está satisfeito, que ele está confortável no corpo físico. Muitas enfermidades chegaram aí, ajeitando o espírito para a continuidade. Toda enfermidade, meus amigos e amigas, é o mais justo que o espírito faz com a própria evolução dele. A enfermidade surge para drenar coisas erradas, escolhas erradas. A gente escolheu, não escolheu? Escolhemos. Agora tem que ver, faz um filtro, né? O que é certo, o que é bom, vai para o crescimento do espírito, para a elevação do espírito. O que não é, tem que ser jogado fora. Você não alimenta? Alimenta. Aquilo que é bom para o seu organismo vai para a corrente sanguínea, não é isso? Aquilo que não é, o que você faz? Você joga fora. Você lança fora em forma de fezes, não é assim? Então, a gente faz isso. O corpo, quando já não nos oferece mais condições, a gente tem que trocar de corpo, ou então deixar aquele corpo para um futuro a gente vir num outro corpo bem saudável, né? Mas aí o outro corpo vai obedecer também aos meus progressos. Ok, gente? É possível saber o que acontece no momento da morte? Tem muita gente curiosa por isso, né? Como é que é o processo? Chegou a hora do desencarne. Soa a campainha do desencarne. O que acontece? Como é que funciona isso, né? Bom, cada caso é um caso. Então, agora nós vamos pedir uma ajuda ao livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro do André Luiz, psicografia do Chico Xavier,
que fala de casos de desencarne. Se você quiser saber mais, leia esse livro, que ali ele vai contando com detalhes algumas possibilidades, né? Tem pessoas que tinham noção, né, da vida, do desencarne, tinha pessoas que não tinham, como é que foi o processo para eles. Então, Emmanuel é que prefaciou o livro, né? Então, ele vai falar sobre isso. O que ele diz? Olha, o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, Emmanuel faz essa colocação extremamente sábia, né, e oportuna, né, do que é que nós vamos viver com relação ao momento do desencarne. A gente sabe muita coisa, né, do cosmos, do universo, a gente estuda assim muito detalhe, né, daquilo que estão em nossa volta, mas a gente não consegue resolver essa misteriosa fisionomia da sepultura. É claro que essas civilizações que estão aqui ditas, né, em cada civilização você tem, né, o povo que é nobre, né, e a plebe, a nobreza, sacerdotes egípcios sabiam, né? Mas a população mesmo não, porque talvez não fosse o momento de levar isso até eles. Agora é o momento de todos nós sabermos, né? E para onde vamos quando morremos? Aí que está, né? Diz a tradição que vamos para o céu, o inferno ou o purgatório. Todos eles não são bons. Olha só. O inferno é um queimador eterno. O purgatório é a purgação infinita e dolorosa. E o céu é ruim se não pudermos levar conosco aqueles que mais amamos. O que adianta você ir para o céu, meu irmão, minha irmã? Se aquele que você gosta, que você ama, está lá no inferno, ou está no purgatório, nessa colocação aí, que é da teologia clássica, né? Então, o inferno vem, essa história de inferno, ela é antiga, chamada Geena, às vezes, né? É para dizer, olha, se você não comportar e tal, quando você morrer, você vai para o inferno, para um lugar de queimação eterna, de purificação eterna, né? Mas a gente tem que entender que o eterno só é eterno enquanto dura, né? Mesmo os momentos difíceis pós-morte, né, eles são passageiros, né? Vão acontecer no tempo necessário à purificação daquele espírito. Mas se fala muito em fogo purificador, é aí que está. Purgatório não existe, tá, gente? Purgatório foi uma arrumação que a teologia deu, porque perguntavam para aqueles clérigos antigos, né? Ué, peraí, tudo bem que a pessoa que viveu tanto tempo aí errou e vai para o inferno, e outros que eram muito santificados vão para o céu, mas e as crianças? E os jovens que não tiveram tempo nem de fazer nem o bem nem o mal, para onde vão? E aí eles não tinham que responder, né? Então responderam que vão para o purgatório, que pode até sair de lá, mas isso é teologia, isso não é verdade, sabe? Então, o importante é ter uma noção exata do que vai acontecer conosco quando deixarmos o corpo físico. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, como justificar o inferno onde as almas gemessem, distantes de qualquer esperança, quando, entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Eu conheço penitenciária que tem até escola lá dentro. Bom, então, dentro da penitenciária tem biblioteca, né, tem trabalhos e tudo. Ajuda aos detentos. Imagina se Deus não ia fazer isso. Todos somos melhores que Deus. Nós temos mais soluções que Ele, né? Isso é impossível, né? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça,
sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento. E se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes. Então, nós sabemos que o mundo espiritual está cheio de espíritos amigos nos ajudando, ajudando a quem desencarna. Não tem aquela historinha do anjo da guarda guiando a criança? Onde que mora esse anjo da guarda? Para pensar nisso. Ou seja, a própria teologia, ela entra em contradição às vezes, né? Então, a criança merece toda a proteção, né? Assim como todos nós. Às vezes a gente erra ingenuamente, né? A gente não sabia e erra. A gente não pode repetir o erro depois que a gente fica sabendo que aquilo está errado. Aí fica mais complicado. Mas se a gente errou ingenuamente, a gente desencarna pelo erro, então tem toda uma proteção, tem todo um alinhamento daquela pessoa com a verdade. É isso que funciona, gente. Nós estamos num grande processo de evolução, todos nós, independentes se encarnados ou desencarnados. Nós estamos nesse grande processo da evolução, todos nós. Então, aquele mais estranho, aquele psicopata, aquela pessoa que faz o mal, aquele tirânico, né? Ou aquela tirânica, sabe? É só por um tempo. Daqui a pouquinho eles caem em si. Aí vão ter que recuperar o erro cometido. Vai doer às vezes, vai, mas é o chá, é o remédio amargo, né? Que faz a cura. Não é? É a agulha da injeção penetrando no braço da gente é que faz a cura. Não é isso? Bom, e como é o processo da morte ainda? Então, vamos utilizar aqui das informações de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, que eu já falei para vocês, né? Psicografado por Chico Xavier, quando ele fala sobre a desencarnação do Dimas. Dimas, ele era um trabalhador espírita, né? E ele, claro, cometeu seus erros também, né? Quando chegou na hora da desencarnação dele, acontecem várias coisas, né? Nós vamos colocar aqui rapidinho, só como foi o processo, tá? Não vamos comentar sobre a vida dele, tá? Bom, é Dimas, exclamou, indicando o enfermo, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência. Faz muitos anos. Isso aumentou falando, tá, gente? Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século. Estava com 50 e poucos anos, sabe? Consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender os divinos desígnios. Aí que está. Às vezes você tem uma encarnação muito difícil, né? Porque você está atendendo aquilo que você precisa dentro dos desígnios de Deus. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Ou seja, ele viveu uma vida boa, né? Viveu uma vida de busca de ajuda. Foi muito bom o que ele fez. Mas ele precisava desencarnar com 50 e poucos anos. O corpo físico dele não suportou, né, o dreno dos erros cometidos no passado. Então, todo erro que a gente comete, todo erro, ele vai ter que ser expurgado de nós. Você trabalha o dia inteiro, né? Ou então você fica correndo o dia inteiro, se lança na lama, brinca na lama, né? Aí, quando você chega em casa, você tem que tomar um banho, né? É a mesma coisa. A gente tem uma encarnação meio que envolvida aí com drogas, com sexo desorientado, com bebidas alcoólicas, né? Com outras coisas, né? Pensamentos muito perigosos, né? Com palavrões, xingamentos. É quando a gente desencarna, essa coisa está toda lá no perispírito ou no corpo mental. Aí o que tem que fazer? Tem que drenar aquilo. Então tem que chamar um corpo físico novo, porque ele é forte, ele é pesado, então ele puxa aquilo do corpo mental e do perispírito. Aí faz a drenagem. Tá vendo como é que é o processo da morte? É assim. Normalmente é um dreno que o corpo físico faz daquilo que está arquivado, que não deveria estar arquivado, lá no corpo mental, por escolhas erradas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas de hoje. Quer dizer que na outra encarnação a gente não vai desencarnar? Vai.
mas com qualidade melhor, né? Chega na hora do processo de desencarne, está mais tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. Ele já estava no processo da desencarnação, já estava vendo com os olhos da alma, tá vendo? Já os olhos do corpo já não via mais nada. Aí está o Dimas, né? Você tem a família dele, né? Está aqui a esposa dele, e você tem os espíritos, né? Ajudando, tá vendo, cara? Começando a desligar os laços fluídicos do Dimas. Aqui tem parece um padre, né? Que está fazendo a extrema-unção, aqui a esposa dele, e aqui os espíritos, tá? Então, aqui já está fazendo, que desliga, né? Fluido a fluido. Desliga, são cordões fluídicos, né? E vai desligando. Está vendo aqui o processo da desencarnação? Começa assim. Geralmente, e quase sempre, com certeza sempre, com a espiritualidade nos ajudando. Então, na hora do desencarne, não se preocupe, tem espíritos te ajudando, espíritos técnicos nesse assunto, que sabem fazer isso, que começa o desligamento, está vendo? Aqui já começou o desligamento, aí já começa o processo. Como ele falou aqui, ó, cerrou os olhos. Então, já começa o processo da desencarnação, tá? O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade, porque ele sabia. Ele sabia que esse momento é normal, é natural. Ele não tinha receio da morte, porque ele estudou, ele trabalhava no meio espírita, né? E ele trabalhou, ele foi preparado para a encarnação e sabia que o processo era esse. Como nós estamos tentando colocar aqui, para o seu entendimento. É fácil a gente entender o processo da morte. O difícil é a gente concordar, né? E de fazer disso uma prática natural. Estou analisando o processo. Aqui, tá vendo? Ele dá um estado de desencarne, né? É claro que isso aqui é uma figura, né? E aí começam os laços fluídicos a serem tirados do corpo físico, tá vendo? Os primeiros momentos, os primeiros laços estão se deslocando do corpo físico, com a assistência dos mentores, tá vendo? Tá aqui. Daqui, olha, tá vendo que aqui no cordão umbilical, né, que é um dos pontos que tem mais, que a gente fica mais preso, né, ao corpo físico, aqui do cordão umbilical já começa a se soltar, tá vendo? Ele já está no processo de desencarne, agora não tem mais volta, né? Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa saía, isso é André Luiz falando. Começa assim um desencarne, você vai se soltando aqui, ó, tá? Aí, no outro momento, tá vendo? Ele já está praticamente aqui na cabeça, soltando da cabeça. Então, você viu soltando aqui o cordão umbilical, agora da cabeça, se soltando. Então, é um processo, tem uma técnica, sabe? Isso não é assim de qualquer jeito, né? Existe uma técnica de soltura dos laços fluídicos do corpo físico. Então, vai se soltando. Então, não tem morte. Tem o quê? Um processo de soltura sob a assistência e guarda dos técnicos da espiritualidade. Olha só, aqui já está se soltando muita coisa. Ele já está praticamente, não tem mais vitalidade física aqui, já está morto, como a gente diz, né? Mas a coisa está acontecendo, tá vendo? Está acontecendo, está soltando, estão soltando os laços fluídicos que prendiam Dimas a esse corpo. Esse corpo vai morrer, ele vai desintegrar, mas o Dimas não. Ele vai continuar, tá? Olha só, como é que vão aumentando o processo, né? Aqui, gente, já começa a ter a forma do Dimas. O perispírito já está soltando, né? Aqui, o perispírito já começa a ter a forma do Dimas saindo do corpo físico. Aqui já está quase completo o processo, tá vendo? Já tem a perna, o tronco, a cabeça, os braços estão aqui, ó. Então, já é o perispírito. Aqui o Dimas já, o corpo já morreu, né? Ele só está no processo aí de soltura final dos laços fluídicos, e aqui, né,
ele já está fora do corpo, tá vendo? Ele já está aqui, ó. Igualzinho ele é no corpo. Então, mais ou menos o processo é esse. Você observa que não tem nada demais. Então, quando você chegar nesse ponto aqui, ó, o corpo está completamente paralisado, né? Entrando em estado cadavérico, mas você observa que ainda tem um laço que prende o perispírito ao corpo físico, tá vendo? Ainda não terminou o processo. Isso pode acontecer até depois do sepultamento do corpo, mas a espiritualidade, com certeza, está dando o tempo necessário para fazer esse desligamento, para não dar muita perturbação para o espírito que está desencarnando. O espírito, geralmente, ele entra no estado de perturbação, e então, para não perturbar muito, dar muito choque, né? Então, eles deixam ainda um pouquinho no corpo físico para amparar o perispírito. Veja você, o que é importante saber, né? Como que nós precisamos do corpo físico? Então, o corpo físico é esse processo que nos ajuda na encarnação e na nossa evolução. Percebe como é que é interessante? Então, quer dizer, ele sai do corpo, mas ainda precisa ficar ligado ao corpo por um tempo, é pouco esse tempo, para poder desligar depois completamente. Aí, esse desligamento, gente, pode acontecer horas depois, né? Minutos depois, pode acontecer até dias depois. Isso vai depender de cada espírito e de como ele viveu a sua vida. Então, é preciso a gente fazer uma reciclagem. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou vivendo essa encarnação? Eu estou criando problemas para o momento do desencarne ou não? Né? Então, quando você vê, por exemplo, não sei se você já viu uma pessoa desencarnando assim perto de você, que ele vai parando, né? Ele vai parando, parando, parando. Eu vi algumas vezes, né? E aí, no mundo espiritual, na parte espiritual, no mundo não, na parte espiritual, está acontecendo esse desligamento fluídico dele. Às vezes, tem espíritos que estão num processo bem avançado, né? De doenças e tudo, ele precisa ser autorizado pela família. Vai, meu filho, vai com paz. Vai, meu pai, vai, minha mãe, vai, minha filha, vai, meu avô, enfim, precisamos libertar. Esse processo é muito interessante. Recentemente aconteceu. Um caso do desencarne, a pessoa estava muito mal, não conseguia desencarnar. Por quê? Tinha um filho dele que morava num outro país. Então, eles entraram em contato com esse filho dele e pediram assim, grava um áudio e liberta ele. Aí o filho gravou esse áudio, né? E eles colocaram, ele já estava em estado de coma, eles colocaram o áudio para ele ouvir. Quando ele ouviu o áudio, né? Ele foi desligando, ele deixou o corpo. Então, você vê como é que é importante saber desses detalhes. Agora fica lá a família, né? Gritando, pedindo a Deus para salvar o pai ou a mãe, quando, na verdade, ele não terá mais como é que fala? Ele não terá mais força para viver com qualidade naquele corpo. Então fica aquela família quase que dando ordem a Deus, né? Salva meu pai, salva minha mãe. A gente tem que ter tranquilidade, porque isso pode ser mal para o teu pai e para a tua mãe, ou para o seu ente querido, ou para o seu familiar, ou amigo. Deixa a coisa acontecer. Percebeu-se que não tem mais jeito, que é o momento dele deixar, desse espírito deixar o corpo, vamos ajudá-lo? Como? Em paz. Meu irmão, está chegando a sua hora, nós queremos que você seja amparado pela espiritualidade e que entenda esse amparo e que prossiga para a espiritualidade. E nós vamos continuar com a nossa vida. Vai ser doloroso, sim, mas nós vamos continuar com a nossa vida. Isso é um processo necessário, sabe, gente? Nesse momento do desencarne. Se a gente não tiver esse discernimento, a gente pode complicar a coisa, o que não é bom, né? Olha só, aqui é um outro caso, o caso do Dimas, mesmo uma outra configuração, né? Ele está cadaverizado aqui, o corpo, e o Dimas está amparado por um familiar dele aqui. Está vendo? Claro que os primeiros momentos vão ser difíceis, sim, mas ele será amparado. Está vendo as crianças, né? Os filhos dele, o médico, né? Aqui, a esposa, e aqui os espíritos. E aqui um familiar dele.
se não me engano, é a mãe dele que o recebe. Então, é isso o processo. É natural, gente. É natural. Só que nós nos impressionamos pelo cadáver. A gente fica muito impressionado com o cadáver. Quando você vê um cadáver, aquilo te marca, né? Aquele corpo sem vida. O corpo precisa. Ele não tem, é uma capa, né? É um invólucro que ele foi usado pelo espírito, mas que agora não precisa mais dele. Então tem que deixar o corpo em paz, né? E vamos pensar no espírito que está aqui, que sobrevive a tudo isso, tá? Olha que interessante, tá vendo? O espírito vai deixando o corpo ainda ligado aos laços fluídicos, tá? E que serão desligados pela espiritualidade. Então, ele está deixando o corpo. Tem essa daqui que é muito interessante, que é no hospital, né? Ele vai se soltando, igual aquelas coisas, né? Aquelas primeiras formas fluídicas, depois ele vai soltando, até que ele fica acima do corpo, cadaverizado, e ele está aqui, vivo, completamente vivo. Isso que acontece, de acordo com o que nós aprendemos com a espiritualidade. Então, não tem que ter receio do processo. Nós temos que entender o processo. Qual que vai ser o meu dia? Eu não sei, mas eu quero estar pronto para esse dia. Chegou, vamos pedir a Deus, vamos orar. É bom o Espírito orar, né? Você percebe que está chegando a hora, ou começa o processo, hein? Ao invés de ficar desesperado, desesperada, pensando, eu não fiz isso, eu não completei aquilo. Acabou, meu amigo. Se você não completou, não adianta chorar agora. O negócio é ver o que vai ser lá na frente, o que você pode fazer para resolver a questão lá do mundo espiritual. Às vezes, né, você intui alguém a completar. Mas isso é outro estudo, é outra história. Tá? Nosso caso aqui é o desencarne. Olha que outra figura bem interessante. Né? Ele estava internado, tá vendo aqui, ó, com balão de oxigênio, com tudo mais. Está até medindo aqui, acho que a pressão, né? Não sei. E aí ele vai desencarnar. Aqui estão os familiares chorando, né? Acabou, desencarnou. Olha só, aqui é o laço fluídico que a gente estava falando. Aqui ele rompe o laço fluídico, rompimento do cordão de prata, né? Rompeu. Agora, não tem mais jeito. Quando a gente dorme todo dia, esse laço não rompe. A gente sai do corpo, é a mesma coisa. Só que o laço não rompe, que a gente volta para o corpo no dia seguinte ou durante a noite. Aqui não, no desencarne ele rompe. Acabou. Tá vendo? Não tem mais jeito. É o cordão de prata, o famoso cordão de prata. Aqui é o corpo físico, né? O soma, o corpo físico que ficou. Aqui é o psicossoma, que é o perispírito. E esse branquinho aqui, eles chamam de energossoma, que na verdade é o duplo etérico. Esse duplo etérico ele vai ficar conosco por mais um pouquinho de tempo só. Guardem isso com vocês. Por quê? Daqui a pouquinho, talvez aí no mesmo momento em que o corpo vai terminando as suas energias, ele vai destruindo o corpo etérico. O duplo etérico vai desaparecer também. Então, no mundo espiritual, a gente vai ficar só com o perispírito e os outros corpos, né? O corpo mental, enfim. Mas essa coisa branquela aqui, que é o duplo etérico, ele vai desaparecer também, tá? Às vezes, gente, lá no pessoa que, não sei se vocês já viveram essa experiência, já se ouviram falar nela, porque às vezes quem está lá no cemitério à noite, às vezes vê tipo uma luz sair da sepultura, é a destruição do duplo etérico. Com certeza que é. Porque só vai funcionar enquanto o corpo precisar dele, porque ele é o corpo da energia. É ele que energiza o corpo físico. Todas as energias que nós recebemos aí, do cosmos, do centro da Terra, do Sol, da natureza, dos semelhantes, vão para o duplo etérico. O duplo etérico, então, manda para o corpo físico. Então, isso aqui está um processo bem interessante, né? O rompimento do cordão, rompeu o corpo, ficou aqui, o perispírito está livre, o cordão aqui que vai ser recolhido no perispírito, o duplo etérico e o corpo. Ficou claro? Bem interessante essa imagem, né? Tem outra imagem, também. Essa aqui é linda, olha. O velhinho desencarnando, né? Quem que ele vê? A velhinha dele, olha só. Todo feliz da vida. É você que veio. Aí os espíritos sorrindo de felicidade, né? Por quê?
vai encontrar a velhinha dele. Às vezes ele sofria com a ausência dela, né? Agora ele encontra ela. Pode ser também, né, mais novos, pessoas mais novas. Pode ser encontrar com a mãe, com o pai, sei lá. Muito show, né, gente? Vendo desse jeito, e esta é a realidade, é bem diferente, né? Do que aquela mulher, aquela bruxa com a foice nas costas. Meu Deus, muito, muito interessante essa imagem. Guarde-a com você. Todos desencarnam na hora certa? Aí tem uma pergunta, né? Você está desencarnando, está indo embora. Né? Então a pergunta é: todos desencarnam na hora certa? Muitos sim. Outros são a piedosa mentira. Na realidade, ocorre o contrário. Poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. Ou seja, a maioria desencarna antes da hora. Com raras exceções, o homem terrestre atravessa a existência abusando da máquina física, comprometendo sua estabilidade. Segundo André Luiz, raros são os que atingem a condição de completistas, isto é, que aproveitam integralmente as experiências humanas, estagiando na carne pelo tempo que lhes foi concedido. Você observa que muita gente vai matando o corpo físico dia a dia, né? Bebida alcoólica, sexo desenfreado, que sexo gera muita, ele mexe com muita energia. Essas energias não são compensadas nessas aventuras sexuais. A pessoa fica entupido de energia ou sugado de energia pela outra pessoa. Né? Drogas alucinógenas, muita comidaria, gula, tá? Raiva, ironias, esses estados alterados, né? Que a pessoa fica desesperada, tudo isso vai minando as energias físicas. Então, nós temos que procurar viver uma vida o melhor delas possível, porque não, isso aí chama suicídio indireto. É quando eu vou matando aos poucos o corpo. Eu não mato diretamente o corpo, mas eu mato aos poucos. E aí, amigo, chega no mundo espiritual todo desnutrido, com problemas complicados, que têm que ser recuperados. Vai recuperar com total certeza, mas antes disso tem muita dor, muita culpa, muito arrependimento, muita coisa nesse nível. Então, vamos viver as nossas vidas de conformidade com as leis divinas. Divinas, né? Nada em excesso. Nada em excesso. Isso é uma proposta que está lá, que estava lá no Templo de Delfos, onde Sócrates pegou o Conheça-te a ti mesmo. Tinham lá 160 propostas, né, de vida saudável, escritas por grandes sábios da antiguidade. E tinha isso também, nada em excesso. Tudo no tempo, no tempero certo. Jesus falou: vós sois o sal da terra. Tem que ser tudo temperadinho. Tudo que a gente fizer. A alegria tem que ser temperada, né? Aquele momento mais assim de força tem que ser temperado. A comida tem que ser na medida certa. Tudo com esse tempero que nos ajuda, tá? Tem uma advertência aqui feita pela espiritualidade, olha. Com o cultivo de pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrados envolvendo ciúme, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta, isso tudo ajuda, né, no processo do suicídio indireto. Né? Então, ele vai dizer, olha, há indivíduos tão habilitados a reagir com irritação e agressividade sempre que contrariados, que um dia implodem o coração em infarto fulminante. Outros afogam o sistema imunológico num dilúvio de mágoas e ressentimentos, depressões e angústias, favorecendo a evolução de tumores cancerígenos. Aí está, minha gente. Por isso que nós temos que conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a doutrina espírita, que nos capacita a viver com mais tranquilidade. Para que eu vou ficar irritado? Para que eu vou ficar com mágoa, ressentimento? Se isso não vai resolver nada, só vai dar problema para mim. Aí tem lá um câncer, né? Tem um processo tumoral em outro
órgão letal, né? E a gente, de repente, um infarto fulminante, um aneurisma também. Então, precisamos cuidar, tá, minha gente? Cuidar da vida. Cuidar da vida, para que a gente não chegue de maneira tão abrupta ao desencarne. Que a gente chegue com tranquilidade, porque ele vai acontecer, mas tem várias formas de acontecer, né? E que eu não seja essa pessoa que complicou. Não somos proprietários do nosso corpo físico. Usamos-lo em caráter precário, como alguém que alugasse um automóvel para longa viagem. Há um programa a ser observado, incluindo roteiro, percurso, duração, manutenção. Se abusamos dele, acelerando com indisciplinas e tensões, envenenando com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente nos veremos às voltas com graves problemas mecânicos, além de interromper a viagem, prejudicando o que fora planejado, seremos chamados a prestar contas dos danos provocados num veículo que não é nosso. A gente vê muitas pessoas aí achando que pode fazer o que bem entende. Você pode fazer, você tem liberdade para isso, desde que você tenha as condições, né, físicas para isso. Agora, o que virá depois é responsabilidade de cada um. Então, se a pessoa cometeu um monte de abusos, ele será responsável. O outro não será responsável por ele, a não ser que o outro o incentivasse a fazer aquilo, o induzisse a fazer aquilo. Aqui entra a questão do aborto delituoso. Um aborto delituoso, ele quebra muitas harmonias do corpo físico e do perispírito e do corpo mental. Então, quem faz sofre isso, mas quem induz também sofre. E quem faz, né, quem faz o procedimento também. Precisa saber mais das leis de Deus. As leis dos homens são necessárias, mas as leis de Deus são definitivas. Por isso que as dos homens mudam sempre, né? Agora, vamos pensar o seguinte: desencarnou, vai ter o velório, né? Quase sempre tem o velório. Está aí um momento, né, de consternação, aquela coisa toda, vendo? A família ali, talvez os filhos, a mãe e tal. Então, aí, todos fazendo o velório. Como é que é isso? Como é que nós devemos nos portar neste momento, tá? Nem sempre as pessoas se preparam convenientemente para o velório. O momento pode ser difícil e delicado. Por isso, o respeito deve ser mantido em todos os instantes. O espírito em processo de desencarnação necessita de paz e harmonia para fazer os últimos desligamentos do corpo físico. Lembra que a gente mostrou aquelas figuras lá do Dimas, fazendo desligamento? Às vezes o desligamento final vai ser agora, lá, onde que faz o velório, né? Onde que está depositado lá o corpo para a visitação, para as despedidas. Então, às vezes, ele ainda está preso, de alguma maneira, ao perispírito. Não precisa de muito respeito. Tem gente que vai para velório, eu já vi velório, que as pessoas iam para vender coisas, né? Assim, combinar comércio, por exemplo. Muito respeito. Então, ficar contando piada, rindo, uma falação terrível. Respeito, gente. Se você estiver no lugar desse, vá com respeito, silencia. Se falar, tiver que falar, fala baixinho. Vamos colocar uma música suave, né? Para ajudar ali no processo, que muda o ambiente. Uma música suave, ela transforma o ambiente. Muito cuidado quando você for a um velório. Não é só botar roupa preta. Tem gente que faz isso, põe a roupa preta. Isso aí. Mas, cuidado. Outro negócio, chegar lá, falar com a família assim, que vem. Vamos supor que é isso aí, seja o esposo de uma pessoa, né? A mulher está lá, a esposa está lá. Aí a pessoa chega e fala assim, meus pêsames. Olha, gente, a palavra peso, pêsames, ela vem de pesare, uma palavra italiana, que significa pesar. Pesar vem de peso. Então, quando eu falo meus pêsames, eu jogo mais peso psicológico na cabeça daquela pessoa que já está com tanto problema ali. Meus pêsames, nossa, a pessoa leva uma pancada, né? Porque é um choque de realidade, realmente morreu mesmo. Você está me falando meus pêsames? Outra coisa que a gente fala assim, quer ver? Meus sentimentos.
Mas qual é o seu sentimento? Já pensou se ele é um tio rico que está deixando uma herança e você está louca para ver o que vai deixar para você? Que sentimento que você vai lá? Né? Esse negócio de meus sentimentos é complicado, porque a gente não completa, né? Meus sentimentos de bondade, meus sentimentos de tolerância, de paciência, de amor, de reflexão. Não, a gente não fala isso, porque nem sempre a gente está com esses sentimentos. Às vezes a gente está lá obrigado, né? Eu tenho que ir, né? Porque se não for, depois vão falar. Esse negócio de meus sentimentos. Tem um outro também que é complicado, descanse em paz. Ah, esse sujeito ele vai descansar e nunca, ele vai trabalhar. Não tem esse negócio de descansar, não. Você vai sair do corpo, fica um tempinho para dar uma recuperada, para sair do estado de perturbação, para acertar alguma coisa que precisa ser acertado, e vamos pedir a Jesus que nos dê trabalho. Não tem nada de descansar, não. Descanso em paz é omissão, sabe? É preguiça. Então, meus pêsames, meus sentimentos, descanse em paz. Isso tem que acabar nos velórios. Se você for a um deles, muda. Ah, o que eu falo, então? Você vai falar a palavra mágica, que vai ajudar imensamente ao desencarnante e também a família e o ambiente. Você fala assim, Jesus esteja com vocês nesse momento. Nossa, quando você fala isso, modifica, né? A palavra de Jesus, se tiver algum vampiro ali querendo pegar, sugar os fluidos que ainda tem, nossa, esse vampiro sai fora. Jesus, né? Fala essa palavra mágica. Jesus conforte os seus corações. Se precisarem de mim, contem comigo. Mas nada de meus sentimentos, meus pêsames, né? Descanse em paz, nada disso. Vamos evoluir nisso. Estou deixando isso para vocês, porque a gente já viu em alguns velórios, né? Eu tenho essa evidência, eu já vi casos muito complicados por causa dessas palavras infelizes. Né? Porque o que está desencarnando, às vezes ele não tem certeza que está desencarnando. Às vezes ele está na dúvida, será que está acontecendo o desencarne? E aí, quando você fala, meus pêsames, pronto, chegou a conclusão para ele. Ele pode entrar num estado de desespero. Né? Às vezes também tem uma coisa assim, às vezes o espírito está aí desencarnando, né? E o espírito está, por exemplo, no colo da mãe, no colo do pai, ou sei lá, de um familiar muito amigo. Aí chega aquela filha estabanada, né? Que ela veio lá da outra cidade, chegou mais tarde, de madrugada, lá no velório. Aí começa a gritar: meu pai, mamãe, aquelas coisas todas. O espírito sai correndo e fica desesperado, porque quer atender a filha, ou o filho. Gente, com calma, isso é um processo natural. Tome muito cuidado com isso. Velas a gente já não usa mais, né? Mas poderia ser mesmo uma música suave, Ave Maria, assim, alguma coisa que trouxesse paz ao ambiente. Né? Que ali só é um ambiente onde o espírito está desligando. Uma vez eu fui no velório e eu sabia que o espírito não estava lá, eu não vi o espírito no corpo. Aí foi explicado que quase na hora do sepultamento do corpo, tá, gente? Ninguém é sepultado lá, não. Na hora do sepultamento do corpo, ele iria lá para desligar os últimos laços. Ele estava no hospital, desencarnou com um tumor cerebral. Aí, quando foi chegando a hora, chegou o pessoal lá trazendo o espírito para desligar. E estava uma falação dentro aqui a gente chama de capela, né? Dentro daquela capela ali, mortuária, aquela falação. Eu ia falar, eu ia pedir assim, gente, para com isso, vamos orar, né? Porque aquele espírito precisava daquela paz. Quando eu ia falar, o filho da pessoa pediu, gente, vamos fazer paz. Ele foi induzido, né? E aí, amigo, quando acabaram de desligar, levaram o espírito, a falação voltou. Um desrespeito absurdo. Ali é lugar de paz, é lugar de silêncio. Quando você for no velório, deixa só a língua guardada, tá? Para não prejudicar o ambiente. Então é melhor você não ir, se você não consegue. Na hora do sepultamento, né, também é um momento muito complexo, muito delicado. Às vezes o espírito está acompanhando, outras vezes não, né? E aqui, olha, consideremos sempre que sepultamos o corpo físico para que ele se decomponha, aproveitando o laboratório da natureza, bem como para o desencarnante, se ele estiver presente.
Há casos, né, em que o desencarnante já foi encaminhado para colônias ou casas de tratamentos no mundo espiritual, ou até mesmo aqui, né? Há também casos em que, em que o desencarnante fica junto ao túmulo, não aceitando o processo. Em todas as situações, a prece é o caminho de cá. Você está acompanhando ali, a gente fala de enterro, né? Está acompanhando o enterro? Vai em prece, pedindo a Deus que ajude, né? Porque daqui a pouquinho esse corpo começa a desintegrar. Naquelas 24 horas, né? Começa a desintegrar. Cuidado, muito cuidado nesses momentos, velório, sepultamento. E se há cremação, né? Aí está o forno, o crematório, aqueles vasinhos, né? Aquelas vasilhas que eles colocam as cinzas depois. Já bastante utilizado hoje, a cremação é um processo que vem de longe de civilizações antigas. Emmanuel aconselha que deve-se esperar 72 horas para efetuar o processo, tendo em vista que há espíritos que sentem dificuldades de desligarem-se do corpo físico, como a gente viu antes, né? Aquela cordão, aquelas coisas. É aconselhável que a cremação ocorra com o consentimento anterior do espírito, quando ainda encarnado. Isso prepara-o psicologicamente para o momento. É um processo bastante higiênico esse. O pote com as cinzas deve ser eliminado o mais rapidamente possível. O espírito necessita prosseguir seu caminho. Tem pessoas que guardam as cinzas em casa, né? Vai ter lá como uma coisa de decoração. E pode ser que o espírito fique preso ali. Não consegue ir embora. Olha, cremou o corpo, pegou o potinho lá, joga as cinzas fora e dê um fim também no vaso. Acabou, gente. A encarnação dele terminou. Ele precisa seguir caminho. Tem que entender isso. Ele não morreu. Ele precisa continuar. O que eu vou ficar fazendo com cinza? Ali tem cinza do corpo, tem cinza da roupa, tem cinza da madeira, tem um monte de cinza junto. Não é só do corpo dele. Então, o que eu tenho que fazer? Acabou. Olha, isso aqui é o nosso último, a nossa última homenagem, né? Vamos, né, depositar essa cinza onde que, sei lá, onde que a pessoa queria que depositasse, ou que a família escolher, e depois dar fim nesse vasinho também. Sabe? Joga fora, quebra, ou joga junto lá no lugar com coisa cinza. Ou então tem gente que enterra, né, já a cinza do vasinho, naqueles memoriais que tem hoje, né? Que também é um processo bem higiênico, mas, sabe, que ainda fica pode prender o espírito, o desencarnante, dependendo da condição dele, tá? O luto. Aí o luto, né? Não se pode avaliar os afetos daqueles que se despedem dos que vão. Sim, às vezes torna-se difícil. Foram anos e talvez décadas juntos aqui. O luto é válido, sim. Contudo, não deve ser prolongado. Senão fica aquela doença, pode se estabelecer uma doença, uma angústia naquele que está de luto. O conhecimento do mundo espiritual facilita muito. Os encarnados necessitam liberar aquele ou aquela que está retornando. Caso contrário, podem ficar presos aqui no mundo físico, o que nada ajuda no processo. Dependendo, o espírito volta para casa, né, acaba lá o sepultamento, ele volta para casa porque a família está enlutada e fica lá, sofrendo porque não tem mais atenção para ele e não pode mais conviver fisicamente com eles. Então, liberta o teu ente querido que desencarnou. Vou ficar uns dias, né? Assim, meio triste, meio enlutado. Depois, não. A vida vai nos oferecer possibilidades de a gente caminhar. Nós precisamos ficar, e ele não. Ele precisou ir. Isso aqui tem uma coisa muito interessante. Ó. Quando alguém desencarna, os encarnados se despedem apenas de um, que é o que desencarnou. E o desencarnante se despede de muitos, que é a família que ele deixou aqui. Isso pode ser muito doloroso para ele ou ela. Libertemo-los. Percebe, gente? Esse negócio de luto. Coitadinho de mim. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu. Que pena. O que vai ser de mim agora? O que vai ser de você? É o que você tem que fazer na sua encarnação. Então, se você encarar isso com naturalidade, essa questão do luto passa a ser diferenciada. Agora, se ficar naquela coisa, né? Lamentação. Sim, a gente vai sentir saudade, claro, mas é só por um tempo. Depois a própria vida vai nos dando chance. Minha gente,
todos os meus irmãos desencarnaram, os meus pais, meus avós, meus tios, eu vivi isso tudo ao longo da minha encarnação. Eu sempre tive essa ideia comigo. Chegou o momento que eles vão em paz. Sabe? Se eu tive luto, foi de 2 dias. Por que eu não sou melhor que ninguém? Porque eu entendo esse processo, como é que ele funciona. Aí você, agora entendendo, pode modificar também o seu processo. Todos os desencarnes são iguais? Definitivamente não. Cada caso é um caso, daí a necessidade do conhecimento sobre o assunto. E os desencarnes por acidentes? Em todos os desencarnes, a espiritualidade se faz presente para ajudar aquele ou aquela que está desencarnando. Isso também ocorre nos acidentes. A espiritualidade já sabe antecipadamente o que vai ocorrer e já prepara o atendimento. Então, tem um caso que o André Luiz conta, que era um avião que tinha 198 pessoas lá, que iam desencarnar, mas que eles mandaram levar só 197 macas para levar os desencarnados. Mas e um? Esse não desencarnou. Então, quer dizer, tem tudo certinho. Não tem, a sociedade não é pega de surpresa, né? Sabe direitinho. E os desencarnos coletivos? Principalmente aí, a espiritualidade prepara todo o material para ajudar aqueles que estão vivendo o desencarne. Sabem de antemão o local e a quantidade de desencarnantes, como a gente estava falando, contando esse caso. E o que acontece depois? O que vai ocorrer a cada espírito que desencarna é o que ele desejar ou merecer. No momento, todos têm as devidas atenções. Contudo, o depois estará na razão direta do que cada um fez da sua existência, e principalmente dos seus pensamentos e atos. Então, porque desencarnou, não virou santo, não virou, né, espírito superior, não. Ele vai continuar como ele é e vai entrar nas frequências que ele precisa. Ok? E os desencarnes por suicídio? Isso é lamentável. É uma atitude irresponsável que leva a processos complicados para o suicida no mundo espiritual e no decorrer dos seus próximos momentos. Ele não vai morrer. Ele tem que entender, a pessoa que pensa em suicídio, você não vai morrer. Você vai ficar vivendo. Então, o suicida é um desertor. Ele infringe perigosamente os mandamentos divinos e terá que ressarcir este débito, talvez em muitas encarnações futuras e muito mais dolorosas do que ele está vivendo hoje. Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento para evitar esse ato danoso, né, que é o do suicídio. Ele vai matar só o corpo físico, né? O suicida mata todos os corpos? Não, longe disso. Ele destrói apenas o corpo físico. O perispírito e demais corpos da aura permanecem vivos. Daí sua dor, culpa e arrependimentos. O segundo corpo, aquele duplo etérico que a gente mostrou naquele quadro ano atrás, né, que desaparece com a morte do corpo físico, como a gente falou também, nesses casos ele não desaparece. Ele permanece levando ao espírito das mais tristes impressões, de tal forma que o suicida sente o odor da decomposição do próprio corpo, além de sentir os vermes corroendo. Então, se ele tem uma encarnação de 70 anos, ele suicida com 40 e tem mais 30 anos de energia no duplo etérico, né? Então, ele vai ficar vivendo isso. É horroroso. Você imagina o que é isso? Não vale a pena, minha gente. Cuidado com o suicídio. Isso não é caminho, isso é abismo. Abismo profundo. O que vai contar depois nas outras encarnações. Você dá um tiro no coração, ele vai ter problemas cardíacos terríveis na outra encarnação. Você dá um tiro na cabeça, problemas mentais terríveis. Né? Se ele saltou de um abismo nas pernas, nos membros, né? Se ele enforcou, problemas sérios na garganta. Então, não vai ser bom isso. Porque ele vai continuar vivendo, ele tem que se recuperar. E veio a culpa e veio o arrependimento junto. Né? Os espíritos podem auxiliar no processo quando estão desencarnando somente aqueles que possuem maturidade espiritual suficiente. O estudo da doutrina espírita favorece muito, porque mostra a naturalidade do processo. Porém, não basta apenas estudar o espiritismo. Há que aprofundar e desenvolver a certeza na continuidade da vida. O problema é que muitos temem a morte e, naquele momento, quase todos sentem-se medrosos e apavorados. Ora, não há necessidade de agir assim. Quando o espírito atinge essa maturidade, ele se liberta dos liames físicos e vai com alegria para suas novas experiências, agora como desencarnado.
Se você puder ler o livro Obreiros da Vida Eterna, tem um dos casos lá que é o de uma senhora que ela estudou espiritismo, estudou essa realidade do desencarne e ela ajuda a fazer o próprio desencarne. Depois vocês podem estudar lá, pode ler lá no Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tá? É oportuno visitar túmulos de entes queridos, né? Tá aí, né? Flores, consternação, as manifestações de carinho e apreço por aqueles que nos antecederam no retorno ao mundo espiritual sempre dá a eles momentos de alegria e acolhimento. Contudo, não se faz necessário visitar seus restos mortais, depositados em sepulturas. Isso pode ser feito em casa, num ato contrito de oração. Nas sepulturas estão apenas o que restou do corpo físico, por eles utilizados enquanto encarnados, e estão em decomposição, né, gente? Pode ser que os espíritos que ainda não se desligaram completamente da Terra acompanhem os visitantes e isso não produz a libertação espiritual. Então, ele fica preso ali ao túmulo, né? Porque o familiar, o amigo, está preso aos restos mortais dele. Então, deixa o espírito em paz. Desencarnou, amigo? Vá com paz, vá com Deus. Eu vou sentir falta sua, mas eu entendo que é o seu momento. Eu quero que você progrida. Senão eu sou egoísta. Eu estou puxando você para mim. Sabe? Eu sou muito egoísta. Então eu tenho que lidar com a minha vida, né? Continuidade da vida. É no silêncio do quarto que conversamos com Deus, né? Como nos disse Jesus. Você quer pedir para o seu ente querido? Peça a Deus, mas no silêncio do seu quarto. Não precisa visitar túmulos, gente finados, levar flores. As flores são as do coração. Tá? Essa é uma informação bem interessante. Aí o espírito livre, né? Vai embora. Ele tem que ir embora, gente. Ele tem que procurar a sua vida agora. Está deixando o mundo que ele viveu. Foi muito bom enquanto ele viveu. Agora ele tem que ir embora. Eu tenho que libertá-lo. Temos que libertá-lo. Tá? E eles podem ir para vários lugares. Ele pode ir para o umbral, né? A frequência dele é para umbral. Frequência de pensamentos negativos, né? Raivas, queixas, vinganças. Ele vai ficar num lugar assim. Mas, se ele é do bem, olha só, ele vai para colônias imensamente lindas e felizes. Então, vai depender de como a gente vive a vida. Essa, essa, essas imagens, né, diz o seguinte: cuide de você, meu irmão, minha irmã, que você pode ir para um lugar umbralino, né, ou para uma colônia dessa, ou ainda ficar aí preso, né, nessas casas de recuperação, né, geralmente no umbral, recuperando aí o seu processo. Tem pessoas, gente, que estão no umbral que ainda acham que tem escravo à disposição dele, né? Que tem muita coisa. Conhecemos casos de um espírito que foi lá nas propriedades dele, chegou lá e estava apavorado que não achava a propriedade dele. Só via gente, não achou a propriedade. Por quê? Porque os encarnados, os herdeiros, né, loteou a propriedade e criaram um bairro ali. Ele ficou desesperado procurando cadê a casa dele. Cadê o lugar que era dele? Que invadiram a casa dele, né? Os terrenos dele. Então, no mundo espiritual tem muito tipo de espírito. Né? É preciso que a gente se prepare. Por isso nós fizemos esse estudo. E a gente vai encerrar com um poema que nós fizemos num passado aí que a gente estava estudando sobre morte. Tá? Diz assim: morte, eu a procurei nos escombros da vida, andei perdido cultuando a dor. Às vezes, ou sempre que passava por mim, levando para longe os meus mais ternos sonhos. Sim, os sonhos da vida que não morre jamais. Morte. Um dia disseram-me que era sagaz, gerada na audácia voraz de criar lágrimas e desesperos, desencantos, mergulhos no abismo, no nada, niilismo, anarquismo sem metas, objetivos ou marcas. Morte. Um dia, curvei-me passivo, inerte e sem cor ante a espada aguda que sobrepunha em mim. Assim eu chorei pelos que foram ou ficaram, pelos que copiaram o exemplo malsão de chorar por você, de gladiar com você, tão frágil e insípida, caminhando entre os homens. Morte.
hoje, passado no tempo, eu a vejo assim, tão pequena e sem cor, morta que está na presença de Deus. Morte. Hoje eu a procuro nos escombros da vida e vejo em você os lampejos da aurora, que mora nos céus e espraia na vida, não em escombros, assombros ou medos. Eu a vejo solene cumprindo missão, suplicando a Deus o ensejo de ir, sumir e morrer entre os homens felizes. E, ó morte, como a cultuei e rituei e sofri por você. Agora que está aqui tão morta no chão do meu mundo, eu a venero, não pelo que leva, mas sim pelo que traz. Pois por você, morte, eu descobri que a vida não cessa e que a sua espada desviada aponta solene os caminhos da renovação. E aí está, meus amigos, que a gente possa refletir sobre esse tema, dando a ele a devida atenção, dando a ele o devido cuidado, para que a gente possa ser soberanos naquele momento que nós somos chamados, né, a despedir de um amigo, de um familiar, de uma amiga, né, de uma familiar, ou no momento que chegar a nossa vez. Tudo é cíclico e a morte cumpre o ciclo dela com cada um. Muito obrigado, muita paz para você, que você possa refletir sobre isso. É o que eu espero. Jesus te abençoe, abençoe seu lar. Muito obrigado por ter estado conosco, né, até aqui, e continuemos firmes. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.